Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós estamos aqui analisando o paradoxo da unidade dentro da paradoxologia, que é a condição de algo, ideia, construto, conceito, técnica, ato, realidade, objeto ou consim, quando isolada ou individualmente, ser mais relevante ou ter mais influência ao ser comparada com todas as outras múltiplas partes ou com as partes afins, aparentemente similares, despontando até mesmo contrário ao senso comum. Então, a sutileza dos fatos mais transcendentes, a singularidade evolutiva, a incongruência aparente, o poder da unidade, a condição do todo, a condição das partes do todo, as partes absorvidas pelo todo individual, inteiriço, monobloco. O fato de o mínimo poder ser o máximo. A acumulação de mini-completudes compõe o complexo. O sinergismo teático das conquistas evolutivas. A escala evolutiva das consciências. A higiene consciencial vivida. A inteligência avançada de não se estabelecer conflitos com os fatos sadios. Agora, isso que eu li foi só a fatologia. Tem outro tanto de dados na parafatologia. Tem uma série de logias e também tem uma caracterologia com 9 itens, que são fatos capazes de desencadear reflexões sobre a complexidade do paradoxo da unidade. Então, nós falamos aí vários fatos, fazendo análise, para aqueles que não estão muito afeitos ao processo de aritmética e matemática, etc. A consciência intermissivista, homem-mulher, aqui ou acolá, hoje ou amanhã, tem de encarar a própria singularidade de modo cosmoético, sem qualquer elitismo ou autotriunfalismo. Você se sente paradoxal quanto a determinadas atitudes evolutivas em relação aos compassageiros da vida intrafísica? Qual a razão de tal fato? Como reage você cosmoeticamente nesse contingenciamento? Agora, eu quero dizer que esse verbete tem 3 páginas, 34 logias e 6 máximos. A nossa Rosa e aqueles que estão estudando os textos podem ampliar a antagonismologia, paradoxologia e a holotecologia. Faltam 3 ou 2 itens em cada um para dar certo. Agora, nós temos aqui algumas perguntas. Sou médico e estou candidato a vereador em minha cidade. Ele já está fazendo a propaganda que é Mangueirinha, no Paraná. E sinto deslocado, cansado, e toda aquela, causado talvez o deslocamento dele, de toda aquela força presencial que parece que sumiu. Eu quero provocar Tales na Câmara. Por que está acontecendo isso? Veja, ele está querendo colocar a tarefa de esclarecimento na Câmara da cidade dele. Olha, gente, então eu peço a vocês, pense no homem, vamos ajudá-lo. O nome dele é Edgar Moraes, tá certo? De modo que vamos pensar e julgar energia nele para ver como é que ele vai ser. A gente deseja que ele seja bem sucedido. Falando em inglês seria good luck. Agora, outra pergunta dele. Sobre o paradoxo da unidade, como fica e quais são os definidores da evolução de Gasparetto e da sua mãe, Azíbia? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, eu conheço a Azíbia e o marido dela era um grande amigo meu, chamava Aldo. Agora, ele dessomou muito cedo, moço. Agora, o Gasparetto, a gente já tinha visto que eu vi ele desde que ele nasceu, do início. A Azíbia andava comigo, por exemplo, quando eu ia fazer meus cursos em Ribeirão Preto, lá no estado de São Paulo. Então é gente de casa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eles enveredaram pelo processo da TACOM até as últimas consequências. O esclarecimento é pequeno, porque depois fizeram até uma reportagem de capa numa revista semanal, dizendo sobre a indústria da mediunidade, baseada nos dois, principalmente na Azíbia e nele. De modo que isso tudo aconteceu, o processo de dinheiro, então, empanou um pouco a imagem da família Gasparetto. Agora, eles têm feito, de qualquer maneira, já havia uma instituição há muito tempo,
que era muito séria lá, de ajuda aos outros. De qualquer maneira, eles estão fazendo uma ajuda. Agora, o processo é que fica só no nível da tarefa da consolação, não há muito esclarecimento nisso. Essa é que é a situação daquilo que nós examinamos, esses meus amigos. Agora, como posso evitar a tristeza pela dessoma da minha mãe? Como posso me ajudar e ajudar o meu filho e o meu pai nesse momento difícil? Essa pessoa aqui eu conheço muito, ela vive escrevendo carta para nós. Ela está sempre na minha TENEPS. Agora, o que eu falo para ela, ela às vezes está fora do Brasil, está nos Estados Unidos, etc. Eu não sei onde é que ela está hoje. Mas o que eu quero dizer para ela é o seguinte, olha aqui, esqueça um pouco o seu egão, pense nas outras pessoas. Ela me manda, às vezes, carta desse tamanho, que ela é grafomaníaca. Eu estou falando claro, porque eu não estou falando o nome dela. Agora, ela só pede as coisas para si e para o povo que é junto dela. Ela nunca faz assistência para os outros. Há mais ou menos uns 20 anos que eu falo para ela que ela precisa de fazer assistência. Isso é difícil. Ela tem dificuldade com isso. Então, ó, minha amiga, vamos dar um jeito. Esqueça sua mãe, por favor. Deixe ela em paz. Deixa ela seguir o destino dela. Ela dessomou, que beleza. Ela está caminhando para isso. Muitos de nós vamos melhorar depois que nós dessomarmos. Ela trabalhou muito, fez muita coisa na vida, sua mãe. Então vamos pensar no positivo em favor dela. Agora, ó, ajudar você e seu filho, ajude os outros que você vai ter ajuda. Quer que os amparadores te ajudem? Vá aonde estão os necessitados que não tenha ligação com você. Que seja bem longe de você para acabar o egão e o umbigão. Porque seu problema é difícil. Outra coisa, esses anos todos ela está sempre num momento difícil. Aquilo é completo. Então, eu conheço bem a peça, a Marta também conhece bem, que a gente faz. Você sabe quem é que eu estou falando, sabe? Então, veja, vamos ajudá-la. Pensamento positivo. Vocês querem ajudar? Hoje eu estou pedindo a ajuda de vocês para o meu povo da TENEPS. Tá certo? Agora aqui, em binomiologia, o que é isso aqui? Eu não sei o que é que está escrito. O que é isso? Cecil, seria esta a origem nova da ideia desse binômio oxímoro-paradoxo? Podia explicar para entendê-lo? Espera aí, deixa eu ver o que é isso. No binômio, vamos examinar o binômio. É tão fácil. Quando for assim, põe binômio tal, a gente fala. O binômio oxímoro-paradoxo. O caso todo é o seguinte, a pessoa quer que a gente explique isso. Nós temos aí, seria bom ela ver um verbete que a gente trouxe sobre oxímoro, que alguns gostam de falar que é oxímoro. Mas eu falo sobre o processo oximorônico. Então, seria bom a pessoa ver esse verbete para ela ver o que é. E o de hoje, nós estamos estudando o processo que é do paradoxo. Então, ela compara um verbete com o outro que vai ficar mais claro para ela. Seria bom. Esse verbete já tem na internet. De modo que seria bom ela ver isso. Agora, ó, o oxímoro é totalmente diferente do que a gente chama de paradoxo. O paradoxo é uma aparente contradição. E o oxímoro é quando também tem uma certa, parece uma contradição, mas não é. É uma visão diferente de um viés do objeto sob análise. Então, isso aí seria bom ler mais, que é difícil estar explicando isso em poucas palavras, e aqui eu não tenho muito tempo para estar expondo. Hein? Pois é o que eu estou falando, o verbete, que já tem na internet, eu já disse. Agora, ó, alguém aqui, eu falei sobre os druncoréticas, que são aquelas mulheres. Quem quiser ver, ó, tem uma das reportagens que eu falei que está aqui. Se alguém quiser, é só pegar e ver o que é. Olha a druncorética, o que é. Agora, ó, vocês têm uma ideia. Já ouviu falar nas meninas que abusam das bebidas alcoólicas e privam-se de qualquer tipo de comida? Conheço o assustador mundo das druncoréticas. Isso é do New York Times, tá? Vocês têm uma ideia. Isso aqui é a loucura total das... Pode pegar aqui. É a loucura total das consréus que estão aparecendo por aí. É a gestante bomba, são as mães que matam os filhos que matam a mãe e o pai. São essa turma aí que são as consréus que estão começando a chegar. Agora, hoje eu quero falar para vocês
sobre a palestra gratuita Qual o seu propósito de vida, que foi feita pelo nosso professor Rocha. Ontem eu estive lá e eu vi, na situação toda, tinha mais de 400 pessoas. Agora, o número de pessoas participantes que assinaram o livro foi 263. Foi um grande êxito nosso. Eu quero pedir aos professores de todas as ICs para tomar aquele espaço lá e de vez em quando fazer palestra lá, que vale a pena. A experiência foi positiva, ajudou muita gente, tinha gente de várias universidades lá dentro, várias etnias, houve pergunta, levantou a lebre sobre os assuntos. E outra coisa, tinha muita gente também nova que apareceu. Só de alunos novos aqui, na base dele, tinha 118. Para vocês terem uma ideia. Agora, tinha gente lá de vários lugares. CEEC tinha 48 pessoas, IPC 13, APEX 9, Unicim 9, a Sinvec 5, OIC 5, Comunicons 4, a IEC 3, Consim, isso aqui deve ser Consim, né? 3, Reaprendência 3, Intercamp 1. Agora, pré-IC da Assistenciologia, 1, até isso eles colocaram. Agora, tem os cadastros, o total das coisas todas, tem até umas fotos que tiraram aqui, ó, de todo o auditório, daquele monte de gente que estava lá. As mídias, a Foz TV, Rádio Cultura, Rede Massa, SBT, a Rádio de Cascavel, CBN, e a entrevista no jornal Gazeta do Iguaçu. Tudo isso foi feito, houve uma tempestade publicitária sobre o assunto. O Loche saiu muito bem, estava bem acertado as coisas em matéria de, vamos dizer, didática, pedagogia, ele saiu muito bem, muito claro, fez exposição em vários casos para mostrar a realidade. Eu assisti praticamente quase tudo e gostei muito, foi muito bom. Eu sei que eu estou criando meus monstros e eu fico muito satisfeito com isso. Dentro da minha teratologia evolutiva, às vezes a gente acerta. De modo que viva a Apex. Agora, quero saber quem é que vai ser o próximo ou a próxima professora a fazer isso lá. Gente, está tudo exposto, vale a pena, é gente nova. Pois é, e o shopping quer, o que vocês estão esperando? Que é desses professores aí, como é que é? Vão enfrentar o público ou não vão? Como é que é? Antes de escrever um artigo, a pessoa tem que fazer uma conferência. Antes de escrever um artigo, antes de escrever o livro, tem que fazer um artigo. Então, veja, uma coisa puxa a outra. Palestra ou conferência, artigo, curso, livro. Tá certo? Então, como é que é? Quem é que quer? Vocês querem saltar tudo e já escrever o livro ou colocar na rua? Está errado. Depois vai publicar o livro, como é que vocês vão enfrentar os leitores? Tem que começar. Olha, eu quero só dar uma lição nessa história séria. Quando o Paulo Coelho começou a aparecer, ele foi lá em casa. Valdo, eu vou te pedir para você me ajudar. Eu tenho que fazer uma palestra pública e eu estou tremendo com as pernas. Não dá para mim. Vai lá para você fazer um ambiente e melhorar as energias para mim no ambiente. E lá fui eu. Era no outro quarteirão da minha casa, em Ipanema, que ele ia fazer naquele processo que tem lá do Ângelo Agostini, aquele centro cultural. Eu fui lá, fiquei com ele, até deslanchar para fazer uma palestra. Ele gosta de escrever, mas ele não gosta de falar. Entende? Agora, ele sempre confiou em mim, porque a gente aparecia na televisão junto, fazia dobradinha para defender certos pontos, tudo isso na televisão, programas que a gente fez, muitos juntos. Então, eu tive que ir lá. Então, veja, um cara que já tinha começado, já era um sucesso nessa ocasião, o livro dele, O Alquimista, e ele tinha medo de enfrentar o público. Vocês estão entendendo? Um outro. Tem um médico de efeito físico que fazia cirurgia de tudo quanto é jeito lá. Rubens de Faria Júnior. Na hora que ele quis dar umas aulas sobre energia, aquilo que ele sentia, ele foi atrás de mim no Instituto. Para a gente mostrar para ele como é que ficava e me pediu, me ajuda. Uma outra coisa, na Clínica Maxwell, há muitos anos, gente do Instituto foi lá comigo e sabe disso. Tinha lá os caras que eram toxicômanos e que eram cantores, compositores, artistas do Brasil. E tinha um que tinha que fazer um grande comício musical com um show em praça pública em São Paulo, na capital. Aí ele falou assim, Valdo, por favor, vá, fica comigo, fica atrás de mim para segurar a barra, que aí eu vou aguentar a barra. Agora, esse era bem doente.
Estava envolvido com tóxico. Depois ele conseguiu escapar. Hoje eu nem sei como é que estão as coisas dele. Mas isso é da clínica Maxwell, de toxicômano, que era uma das maiores do Brasil na ocasião. Eles queriam me dar essa clínica para eu tomar conta dela, mas eu tinha que morar lá. E isso não dava, né? Como é que eu ia fazer minhas viagens, meus trabalhos, minha pesquisa, tudo isso não dava. Então, eles não queriam que eu colocasse uma pessoa para tomar conta e eu ir lá de vez em quando. Então, com isso eu não aceitei. Mas então vocês vejam, tudo é o processo da tremedeira, de vara verde e das pernas ficarem assim, e a pessoa arranjar várias coisas na cara quando tem que enfrentar o público. Agora, enfrentar o público, a primeira coisa é seguir aquela orientação do Churchill. A hora que você viu aquele monte de gente assim, cada cabeça é uma abóbora. Então você está falando para uma plantação de abóbora. Cada cabeça é uma abóbora enorme. Se vocês quiserem, pode ser outras coisas, grandona desse, pode ser melancia, por exemplo. Então é todo mundo melancia. Está entendendo? E acabou. Faz de conta que ninguém pensa. Aí você começa a falar, você desenvolve. Essa é a técnica inglesa. Tá bom? Só dar um complemento à importância da palestra, que durante o processo de divulgação essa semana, eu estava com a Adriana lá no Boulevard, a gente foi assistir um filme e aproveitou para divulgar lá também, né? E aí o responsável lá convidou para que a gente faça uma palestra dessa para os funcionários do Shopping Boulevard, que é o outro shopping, né? Lá dentro do cinema, em torno de 80 funcionários, mais o pessoal da rede hoteleira, porque eles não podem nesse horário. Você deve fazer isso logo. Então você já Passa vê que antes do Natal. A derivação... Passa antes do Natal para ajudar, porque no logo. Natal não é bom fazer o período. É uma boa. Vocês estão vendo como é que é? Tudo dá filhote. O processo é semear. Semeou, melhora a colheita. Ressemeou, melhora a recolheita. É assim a vida. Tá certo? Agora, gente, paradoxo da unidade. Eu acho, sabe, que você hoje tem que falar alguma coisa, né, Rosa? Afinal de contas, mexe dentro da sua área. Roberto, você não acha que a Rosa devia se pronunciar? Como é que fica esse paradoxo da unidade? Você andou lendo aí alguma coisa? Mexeu com você? Você está contra alguma coisa? Eu gosto muito das coisas que a pessoa esteja contra. Entra com as coisas que você acha que estão contra. Entra aí. Fala alguma coisa. Por exemplo, examina a caracterologia lá na página 82. Esse aí é fácil. Que aí eu estou dando exemplo, né? São 9 exemplos. Olha lá, exemplo. Anão. O fato de determinado anão possuir microsoma. Como é que é? Agora, cientista. O fato do cientista de primeira ordem poder ser mais produtivo qualitativamente se comparado a 10 cientistas de segunda ordem. Olha o paradoxo da unidade. CI. O fato da consciência, CL, né? O fato da consciência livre apenas com o mental soma ser mais forte que a consciência e a consciência. A consciência tem 4 veículos, a consciência tem 2 no mínimo. Ela tem um só e ela é mais forte. Como é que é isso? Olha o paradoxo da unidade. Consciência. O fato do grupo de 5 consciências unidas ter mais força se comparado ao grupo de 50 consciências desunidas. Consciência. O fato da consciência com 4 veículos evolutivos poder ser mais fraca ante o fato da consciência com 2 veículos evolutivos poder ser mais forte. Líder. O fato do líder poder comandar eficazmente 1000 homens. Minoria. O fato do consenso da minoria poder ser mais evolutivo se comparado com o consenso da maioria. Pai. O fato do pai ser capaz de sustentar 5 filhos menores ante a realidade dos 5 filhos menores ser incapaz de sustentar o pai. Semente. O fato da semente minúscula, sozinha, conter a síntese da árvore imensa. O que vocês acham? Mais paradoxo que esse, vê se você me arranja mais um para dar o 10. Só para chatear. Dentro da sua conta aritmética, vale a pena chegar no 10. Agora, ó, por aí vocês estão entendendo o que é o paradoxo da unidade. Afinal de contas, vocês são uma unidade frágil, fraca, covarde, ou vocês são uma unidade já forte, strong profile e outras coisas mais. Entende? Esse é o caminho. Tem lógica isso? Gente, combata a ilogicidade. Vê se nessas 3 páginas tem ilogicidade. E venha com seu tacape. Eu estava com vontade, em cada abertura dessa, arranjar, sabe, uma borduna e dar para cada pessoa.
para significar que ela tem que fazer uma heterocrítica, que ela tem que fazer o questionamento. Então, arranjar uma burduna de índio. Eu precisava de umas 100, pelo menos, né? Isso para distribuir. A burduna está aqui. Tá? Todo mundo entra armado para fazer a crítica. Mas, ô Roberto, vamos em frente. Faz favor. Puxar para o lado da natureza. Você está sem burduna ou com burduna? Sem burduna. Passou a fase de índio. Mas, olha... em relação à natureza, a manifestação da natureza de modo geral. Como é que você veria a energia imanente como sendo a unidade nisso, nas manifestações? Não, isso é igualzinho o caso do primo pensante. Por exemplo, a unidade. A inteligência básica do cosmos é a unidade básica, né, de tudo. Então, essa que é a unidade, o paradoxo da unidade mais forte é o primo pensante. Agora, veja, a energia imanente deriva disso. Quem é que sabe? Isso é da mateologia, eu não sei. Eu não sabe como é que é isso, de que modo que vai. Então, esse para mim não é só um paradoxo. Isso para mim é um enigma. Eu ainda não cheguei lá. Se alguém aí chegou, pode vir que o microfone é democrático. Ele aceita tudo. Tá, mas aí do ponto de vista assim, da percepção mesmo de energia, a identificação das energias... Eu penso que o problema é o seguinte, quanto mais a pessoa caminha, mais unitária ela fica. Ela perde o egão, mas ela aumenta o discernimento. O egão desaparece, está entendendo? Mas fica um ego muito maior devido ao discernimento. Então, por exemplo, você quer um ego maior do que uma consciência livre? Com toda por exemplo, o abarcamento, o universo, a cosmovisão, aquela panorâmica que aquela consciência é capaz de influir. Então, veja, isso é o paradoxo da unidade. Então, por exemplo, eu acho que é o seguinte, isso é aquela conversa do rapaz, quando eu era rapazinho, menino, ele me ensinando as coisas. Ele falou assim, Valdo, você pega um traque, ou acende um fósforo, é uma coisa. Agora, você pega trinitroluol, nitroglicerina, e faz uma bomba, é maior. Agora, depois você tem uma bomba atômica, é muito maior do que isso. Então, as pessoas têm essa potência. Então, é por isso que eu falo, você é de pó de traque? Ou você já é uma bombinha, ou você já é uma bomba atômica. Por exemplo, uma consciência livre é uma bomba atômica de paz, pacificadora. Então ela esparrama a paz na explosão dela. A explosão de quê? De discernimento. Isso é TARES, é tarefa do esclarecimento. Então veja, a inteligência, genialidade, criatividade. Isso é que manda. Agora, assim, pegando a origem da ciência para cá, esse foi um tema que sempre perturbou em todas as áreas, né? Praticamente desde o Cro-Magnon. Mas assim, em termos de pesquisa... O cara chegou para o outro e falou assim, meu búfalo é maior do que o seu, você tem que me dar 2 do seu, senão eu não troco. E já era o processo entende? O paradoxo da unidade. O búfalo dele era maior. Por quê? O outro tinha 2 fêmeas e ele tinha um macho. Está entendendo? Tudo é. Agora, diz que isso é da época do Cro-Magnon. Então, nessa época, eles deviam estar falando tigre de sabre, né, dente de sabre e o mamute. Então, veja, você acha que a gente já tinha uma discussão dessa? A gente na Sibéria, há milhares e milhares de anos, e você vinha com o mamute macho, e eu com 2 fêmeas. Não, o meu é superior ao seu. É a fêmea que manda. Aí você, não, é o macho. Agora, veja, é o paradoxo da unidade. Entende? Aqui, tem um problema do machismo aqui. A hora que eu falo o caso do pai e dos filhos. É um fato. Então, esse processo, isso é da antiguidade, ainda vai longe ainda. Paradoxo da unidade. Por exemplo, a questão da física, né? Até hoje eles se perturbam com a questão qual que é a força unitária dentro da... A coisa mais séria da ciência convencional aí, da materiológica, é o termo singularidade. A hora que tem uma coisa que é enigma, que eles não sabem, não, isso é a singularidade. É uma saída, né? É igualzinho os médicos, antigamente não sabiam nada do que é, não, isso é um processo pitiático.
Isso é histeria. Quando não sabia, tudo é histeria. Você está entendendo? Ou no acaso A singularidade é isso. também. Eu aqui, por exemplo, eu tenho uma saída para essa também, né? O meu é a materiologia. Mas veja, eu estou falando de uma ciência bem diferente da medicina e do resto da turma da materiologia. Eu falo uma ciência. Materiologia, negócio sério. Não foi eu que criei, isso já existia. Eu já peguei o bonde andando. Mas é o mais inteligente. Não, isso é um processo materiológico. Acabou. E é mesmo. Agora, antigamente eu chamava que era um mistério. Outros falavam que era o ocultismo, oculto. Hoje o nome que se usa na ciência materiológica é enigma. Então, veja, é enigmático. Agora, às vezes, a unidade paradoxal é super enigmática. Mas do ponto de vista pragmático, assim, prático, que a gente pode aplicar. Você vê essas 9 que eu dei aqui, ó, que dá uma boa ideia para a pessoa. Tá. Escuta, se nós pegarmos aqui nessa sala, deve ter quase 100 pessoas aqui hoje, não tem? Tem mais, 100 pessoas. Tem mais. Tem mais de 100. Então, vê, 100 pessoas estão aqui. Se você pegar, cada um aqui deve ter uma singularidade específica que os 99, os outros, não têm. Exato. É assim que é a consciência. É assim que é a consciência poliédrica. Então, há um viés, uma faceta, um lado da pessoa que é só específico dela. Agora, por exemplo, o ideal é a pessoa estudar a autoconscienciometria para ver o que ela tem de singular. É refinamento conscienciométrico. Agora, veja, vai ter gente aqui que às vezes tem 2, 3 singularidades. E o pior, a pessoa às vezes nem está sabendo disso. Que é o poliedro mesmo. Então, vamos examinar vocês. O que é que vocês têm de bom? Que você ainda nem descobriu. Então, vamos pensar nisso. O paradoxo da unidade é muito importante para nós estudarmos a conscienciologia. Tá certo? Mas, então, um sorriso primeiro, porque você é um sorriso ambulante, não é isso? Então, vamos ver. Aí, Pronto, assim tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Bom, a ideia é a seguinte, com relação à potencialidade do ginossoma, né, ao estilo de liderança da mulher, mas utilizando bem o ginossoma. Como é que a gente podia aprofundar isso com relação ao paradoxo da unidade? O homem usa o bíceps, que o bíceps significa testosterona. A mulher usa o útero, que é, você está entendendo? Progesterona e outras coisas mais. Então, o problema todo é por aí. Agora, veja, a mulher é mais criativa do que o homem. Que ela é capaz de criar um corpo que dá vida, que permite uma consciência se manifestar. O homem não é capaz. Agora, veja, isso sai de dentro dela. Então, é um processo de, vamos dizer, duplicação de si mesma. Então, você, como mulher, você é uma, vamos dizer, clônica. Está entendendo? Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, ó, só para você falou nisso, eu quero só lembrar que é um negócio, se eu falar aqui, ninguém mais, nunca vai esquecer. E a maioria nunca ouviu falar nisso. Eu garanto que não ouviu. Você quer ver uma coisa? Você sabe o que é clono, não sabe? Clono. Que é a duplicação de alguma coisa, de um objeto, alguma coisa. No caso, quase se fala de um ser vivo. Então, clono. Vai ficar igualzinho. Então, é o dublê. Entende? É o stuntman, é o sósia. É uma duplicação. Isso é o clono. Agora, veja. Na epilepsia, uma pessoa tem uma convulsão tônica e clônica. Está entendendo? Agora veja. Olha só. Uma pessoa que tem uma crise epilética não parece com a mulher que está parindo? Eu sei que vocês nunca pensaram nisso. A maioria nunca pensou. Mas veja, é perfeito. Por quê? Há contrações do processo que vem do útero, da força dela, para mandar o processo aí, para dar a luz. São contrações, tipo epilética. Você está entendendo? Só que tem que dar aqui. Por exemplo, a maioria aqui passa por isso, os homens também, mas é contração só para fazer outras coisas, não é para parir. Né? Outra coisa, como diz o meu amigo lá em Uberaba, dar à luz as mulheres são todas umas mártires e heroínas. Por quê?
Ela é capaz de fazer cocô de um tijolo. É complicado. Vocês começaram a entender a escatologia do meu amigo agora, do ponto de vista médico, está perfeito isso. Agora fala assim, ó, vem cá, muda esse tijolo e coloca um adobo. Aí ele falou assim, bora, mas adobo é maior, tem os adobos enormes. Mas vocês estão entendendo? Agora, a contração clônica e o cronos. Vocês estão entendendo a relação? Veja, agora a mulher, ela é superior por causa disso, né? Hein? Estou pensando no processo da interassistência no nosso caso, né? Tudo é assistência, pois é, mas não é isso. Pode... Aqui, ó, o que é que uma pessoa precisa mais nessa vida? Adivinha o quê? O quê? Da outra pessoa. Né? Gente, um soma. Sim, senão Vocês esqueceram disso? E quem é que dá isso pra gente? A mulher. Homem não dá, não. Hoje em dia estou até tentando descartar o homem, nem estou precisando muito mais. Para mim, vai ficar todo mundo, com o passar do tempo, inseto do gás, igual a Ilha da Mulher Maravilha. Só tinha mulher. A gente não sabe como é que paria a gente, mas eles davam um jeito, né? Alguma coisa acontecia. Mas então, ó, escuta. Simone, você entendeu o que é o cronos e a contração clônica? Na hora que ela faz a contração clônica, ela está criando um cronos dela. Vocês estão entendendo a lógica disso? Tudo baseado na biologia, nos fatos, na situação. Então, veja, a gente examinar o processo biológico, o Roberto sabe disso, é muito sério. Muita coisa fica esclarecida. Agora, a medicina não chegou nem aí para fazer essas comparações. Falta muito contraste ainda na medicina para estudar essas coisas. Por isso que eles nunca descobriram o macrosoma, que não faz contraste com as pessoas. E na parafisiologia, né, do genossoma, isso a gente pode fazer em relação com a amplitude energética? Pode. Potência energética? Também. Tudo é. Que daí seria agora, veja, esse crono... Escuta. Uhum. Lá no fundo, quem tem mais energia é sempre a mulher. É que ela não sabe usar por causa da emoção, por causa do instinto. Mas uma mulher é que fecha quarteirão. Ela vai na rua e fecha o comércio. Homem, raramente. Homem faz isso quando ele vem como herói, vem da guerra, desfila em carro aberto em New York, entende como é que é? Na principal avenida lá, tal, aquele negócio todo. O povo joga papel picado em cima. Isso aí já é uma manifestação política. Agora, a mulher não. Ela é quietinha, não fala nada. Ela vai andando só, mas andando certinho, né? Aqui, ó. Ó, estilo de modelo. Claro. Esse aqui é o negócio. Sem falar nada. E andando direitinha. E, vamos dizer, atendendo a anatomia, a fisiologia, a marcha, o modo de andar. Agora, isso é energia. O povo fica pensando que é só panícula de pouso, que coloca a mulher toda cheia de contornos, curvas. Não é só isso, não. O processo é energia. E ela pode Tem mulher que eu já vi que é um canhão de feia, do ponto de vista da estética. Mas ela dava uma piscada assim, só a chispa que saía de um olho, pronto, o povo tudo arriava. Então, o processo é de energia. O que eu já vi mais na minha vida foram mulheres com mais energia do que homem. Agora, o homem, ele se destaca bem, porque quase sempre tem uma liderança que está aberta para ele domina aquilo. Mas do ponto de vista de força presencial mesmo, com seriedade mesmo, os hormônios da mulher superam isso. Por isso que eu falo que a mulher tem um corpo superior ao do homem. Então, sabendo utilizar bem o mal é que a maioria das mulheres não sabe nada disso, são burraldas, burrildas e burróides. Não leva isso em consideração. Então, não tira partido do processo, não tira proveito. Ela não se utiliza convenientemente do assunto. Entendeu? Entendi. Isso aqui é uma pena. Ela pode virar uma atratora de consciências por causa da interassistência. Pois é, às vezes ela usa isso na prostituição, usa para vender... esse é o modo inadequado. Enciclopédia, né? Você está entendendo? Uma opção de coisa. Então, faz assim, para mostrar. Então, isso é bobagem, não é por aí. Então, a mulher mesmo, ela tem que ter postura. Se ela tem postura, ela tem porte, ela sabe andar, só isso já muda tudo. Agora, veja, o povo fica pensando que a estética conserta isso. Não é.
Você está entendendo? Não adianta nada uma pessoa, por exemplo, se ela tem até força presencial, tem muita energia, mas ela não tem porte, ela não tem apresentação. Não adianta nada. Entendeu? Eu já falei isso aqui em tertúlias anteriores, sobre força presencial e poste. Entende? Aqui, o passaporte, a coisa mais séria que tem é a pessoa, não é o passaporte. Passaporte, é o poste. Esse que passa boa, melhor. Essa foi boa. Tá certo? Tá bem. O que mais tem aí? Outra coisa, ali na atributologia, né? Sim. Então, ali, predomina das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto à autossuficiência evolutiva da megrafraternidade. Como assim? É complicadinho, né? É. Agora você veja Mas me bem. chamou muita atenção. A megafraternidade é uma coisa que nós estamos caminhando. Ninguém sabe se isso vai demorar séculos ou milênios, mas o caminho é esse. Agora, então, vamos pensar. Uma autossuficiência evolutiva para chegar nisso. O que a pessoa precisa nessa autossuficiência? É o nível ou percentual de profundidade da inteligência evolutiva dessa pessoa. Quanto mais inteligente ela seja, mais ela vai chegar perto da megafraternidade. A autossuficiência, então, evolutiva dela vai aumentar. Então, essa autossuficiência é a inteligência evolutiva com referência à interassistencialidade. Você entendeu? Veja que é perfeito isso. É assim que você vai valorizar ou enriquecer uma pessoa dentro da unidade que ela representa na humanidade. Entendeu? Esse é o caminho. Entendi. Eu juntei as duas coisas, o processo do ginossoma com isso aqui, com a autossuficiência evolutiva. Né? Pois é. É muito maior. Aí amplia tudo, né? Amplia tudo. Tá. Agora, isso que a gente tem que passar aí para frente. Em matéria de gênero, são essas noções que são importantes. A maior besteira que tem é o processo de competição entre gêneros, macho e fêmea. Tudo é besteira. Não é por aí. Entendeu? Os dois utilizarem a cooperação mesmo. Cooperação, intercooperação, é aquele negócio. Mesmo. Intercooperação. Tá bom? Ok. É isso. Mas então, vamos em frente? Boa tarde. Boa tarde. Ela é candidata a alguma coisa na eleição? Ainda não. Não. Aqui nesses 9 exemplos que você deu aqui, Sim. o da semente, eu concordo que é um paradoxo, mas eu não estou concordando que seja um paradoxo da unidade, porque se comparado a outras sementes, todas têm a síntese da árvore. Não, mas Então, uma semente só faz uma árvore. Sim, mas aí mas se Não comparar com as o que outras eu quero sementes, falar é o seguinte, é uma unidade pequeniníssima, minúscula. Gente, tem semente que é menor do que certas pílulas que a gente toma. Agora, daquela semente, às vezes nasce um arbusto, depois nasce uma árvore, nasce uma loucura. Tudo começou dali. Então, veja, é o paradoxo do diminuto. É o mesmo do anão, lá, o número 1. Eu acho que é um paradoxo, sim. Mas aí, quando for, pela definição e pelos outros exemplos que você colocou até daqui dos cientistas, você fez uma comparação de um cientista com outro cientista. Então, uma semente com outra semente... Então, mas a semente é igual ao cientista. É um princípio consciencial. Sim. Você esqueceu dessa. Não, mas aí ela se Outra coisa, o ovo pares, seu, né? o meu ovo que me criou, esse corpo, é um ovo. É o paradoxo da unidade. Agora, veja, quando esse ovo cria problema, entende? Dá o univitelino, aparece gêmeo. Olha só. Agora, o paradoxo é a pessoa em si. Por exemplo, você personificar uma consciência através daquele corpo. E aquilo nasceu um negócio microscópico assim. Isso é que é o paradoxo da unidade. Agora, o crescimento dessa unidade é igual ao caso do anão. Entendeu? Por exemplo, a semente que virou uma ave enorme é o macrosoma. É igual ao anão com o macrosoma. Mesma coisa. Te vira, você tem dificuldade com essas coisas. Ela que implicou comigo e chegou e falou assim, você fala que ali, o caminho da lógica, que você lembra o que você falou? Sim, que não é bem isso que eles falam, não é uma pérgola. pérgola, eu falei assim, é pérgola sim, eu falei que era moderna, por que não? Agora, veja, ela quer que seja tudo bonitinho, que é o negócio do erro lógico, ela não admite nada que extrapole.
Não, porque a pérgola ela tem uma... Ela é aquilo ali, tem aquelas mas paralelas ali, é uma laje. Mas não interessa, mas é pérgola. Só porque eu estou usando outro material, a vovozinha. Não, mas pode ter de pérgola de alvenaria, Agora, mas veja, aquela não é não. Nós não usamos só pérgola, não é só a pérgola clássica, é outra. Uhum. Agora, vem conta, você vai ser sempre assim? Você nunca vai ter criatividade para pôr nas coisas dos outros? Quer dizer, amanhã se você tiver 5 filhos, todos eles vão chamar João. É isso? Não tem criatividade nenhuma. Não, os meus 2 gatos têm nomes diferentes. Você tem? Opa, então já está melhorando. E eu que dei os nomes. Já tem luz no fim do túnel, a coisa já está melhorando. Como é que eles chamam, seus gatos? Fiona e Ted. Ah, então tá. É porque é um macho tá bom. fêmea. Já melhorou. Se fosse Fiona e Tirek era mais complicado. Eu tenho esperança, viu? É por aí. Mas olha, você entendeu aí? Olha a conotação. Pensa bem, compara os 9, que você vai entender isso mais. Compara os 9. Mas eu li a definição também. Não, eu falei que você tem que depor aqui nesse tribunal hoje, porque está mexendo com a matemática. Ela não ia ficar quieta ali, não deveria. Ia mexer em alguma coisa. E a definição também não me ajudou. Pois é, deixa eu dar aproveitar aí a dica que ela... É assim, ó, na definição está dizendo que pode comparar, pode comparar com as múltiplas partes ou pode comparar com pares afins. Então, porque a unidade, normalmente ela é usada para você comparar com coisas da mesma qualidade, tá certo? Então, todos esses itens aqui, olha, até o 8, ele comparou uma unidade, comparou com quantidades diferentes da mesma espécie. Essa 7ª aqui, ela fez com partes dela mesma, entendeu? Ela com ela mesma. Ela mudou um pouco, ela pegou a categoria. A categoria também de cientista é a mesma. Aí tem várias. Agora, vocês estão vendo como é que um assunto desse, aparentemente tão simples, é complicadinho? Ele é complicadinho. Agora, é o paradoxo. Então, vale a pena a gente estudar. Está entendendo? Agora, compara os 9 com calma. Faz uma tabulação disso que você vai entender mais. Eu não quis fazer para não complicar mais aí. Mas então, Valesca, vamos em frente. É o seguinte, professor. Eu queria entender melhor, por exemplo, quando você apresenta um traço força, em determinado contexto, que fica muito óbvio, e até às vezes é um caso de extrapolação. A gente pode considerar isso um trafor, mesmo que ele não se repita tanto? Ou alguma coisa que a gente tem que desenvolver mais? Se é uma extrapolação, ainda não é bem um trafor, já é uma extrapolação. É uma coisa esporádica. Isso é uma exceção. Um trafor, ele tem que parar com a exceção e ser uma coisa já aceita, ou perdurável, ou que pode se repetir, repetitiva. Agora, no caso aí, não é bem. Agora, uma extrapolação que vem e se assenta, aí sim, já é um trafor. Você está entendendo? Então, por exemplo, você ainda não tem clarividência, mas você começou a ter. Daí a pouco você tem facilidade de ver as coisas em várias áreas. Isso já virou um trafor para você, a clarividência. O que você está rindo? Não, Ah, é? Ela está lá, né? Já. I'm sorry. Foi sem querer. Não, foi um caso interessante porque eu acho que foi mais um caso de extrapolação, né? Teve uma dinâmica chamada consim-trafor e teve um caso específico de processo de frontosacralidade que eu tive e foi muito intenso e não se repete tanto. Algumas vezes ele se repete. Então, a gente tem o trabalho de fazer uma apresentação depois que cada pessoa passa pelo consim-trafor. O grupo escolhe o trafor que ela vai apresentar para ajudar o resto do grupo para melhorar aquilo, né? Então, escolheram para mim um caso... Isso foi quarta-feira agora? Foi quarta-feira agora. Aí, escolheram para mim um caso, né? Que eu fiquei na dúvida, porque eu tenho algumas vezes e não é tão forte assim, mas assim, pouquíssimas vezes foi muito intenso. E eu pensei, mas isso é um trafor? Não, é um trafor, apareceu, eu fiquei nessa dúvida, porque eu vou apresentar sobre isso, né? Eu tomei como um desafio agora, de desenvolver... Você pode falar que você já tem um trafor do extrapolacionismo. Já é alguma coisa. Agora, não pode falar qual foi o fruto do extrapolacionismo. Isso aí tem que esperar sentar, tem que se repetir.
Até você se assenhorear daquela conquista, você dominar o processo. Por enquanto você não domina. É isso mesmo. Agora, pelo menos você já tem um mecanismo que obtém aquilo que é extrapolacionismo, já é alguma coisa. Não, isso mas agora já clareou bem a... Agora, ó, a maioria aqui tem extrapolacionismo. É que a maioria ainda não tem noção disso. Então ninguém dá valor. Aquilo é interpretado de maneira errada. A abordagem não é errônea, não é a mesma. Tem muito disso. Obrigada, professor. Mas então, chefe, vamos em frente. Então, professor, uma das perguntas era justamente sobre isso. O fato de uma extrapolação parapsíquica, por exemplo, ultrapassar centenas de outras vivências em qualidade ou em efeitos de recinto, ele demonstra também a questão do paradoxo, né, da unidade. Não há dúvida. Seria um exemplo, né? Tá. Agora, extrapolacionismo é algo que a gente tem que estudar mais. Isso é muito novo. Desde o século XIX, teve gente que insinuava, às vezes, uma coisa ou outra dessa. Existe até aquele processo da análise e interpretação dos fenômenos concomitantes, que às vezes entra o processo, que é o after effects, entende? O efeito posterior, imediato da coisa. Isso às vezes é extrapolacionismo. Mas o extrapolacionismo, do jeito que eu falo, nessa interpretação, com esse approach, ele praticamente é ignorado. Então a gente tem que estudar isso mais, dentro do parapsiquismo. Agora, qual seria assim, a dica para fazer a pesquisa do que levou ao extrapolacionismo? É você ver o extrapolacionismo, primeiro examinar, interpretar e definir. Fazer assim, por exemplo, no caso, virar o fato do avesso, para ver qual foi o fenômeno, o conteúdo do fenômeno. A partir daquele conteúdo, você vai estudar o que é que levou você até aquilo. É o conteúdo do fenômeno, do extrapolacionismo parapsíquico. Okay. Examina o que foi. Tá certo? Tá. Mais uma pergunta. Aqui na página 80, o último item, efeitologia. Sim. Certo? O causador isolado, homem ou mulher, da criatividade evolutiva, desencadeando múltiplos efeitos positivos e favorecendo milhares de consciências. Tá. Antes, tirando o exemplo das verpons da conscienciologia, eu fiquei pensando exemplos anteriores, pessoas ou figuras da humanidade que poderiam se encaixar nesse exemplo. Esse é um monte de gente. Todos esses descobridores, inventores, um monte de Fleming, gente dentro da área de medicina, certos processos de arte, certos processos de ciência. Tudo entra nisso. Uhum. O cara que descobriu a roda, por exemplo, já pensou? Ele está ajudando até você, eu, todo mundo aqui. A maioria veio aqui através de roda. Quer dizer, esse cara inventou a roda antes dos outros. Hoje tem um monte de gente querendo inventar a roda de novo, mas não resolve. Ela já foi inventada. Então é aquilo que eu falo. Por exemplo, não adianta vir falar em TENET. A TENET já foi inventada. Ninguém vai inventar isso de novo. Você está entendendo? Pode aperfeiçoar o processo, mas não tem jeito. Agora, a INVEX é a mesma coisa. E o macrosoma, a mesma coisa. Já foi inventado, já tem palavras, já tem tudo. Não adianta. Então, assentou jurisprudência técnica, científica, acabou. Então, isso é muito sério. Sim. O Charles Darwin se enquadraria também? Também. Também. Um monte desse povo, né? Tá joia, obrigado. Professor, acho que o que eu ia perguntar tem a ver com o que o senhor estava falando agora. Existem já conceitos que estão assentados, né? E tem as verpons que estão aí para serem, né, trazidas e discutidas. Uma vez na tertúlia, o senhor falou da relação entre o autodiscernimento e a verpon, que a pessoa, através do autodiscernimento, ela chegaria na verpon. Chega. Agora, o autodiscernimento também é que faz a pessoa interpretar a verpon. Tem gente que vai interpretar 10% da realidade daquilo, das consequências daquela verpon. Outro já vai interpretar com 90% certo. Então, isso varia infinito. O discernimento está em todas. Ele aparece em todas. E aí o que entra aqui? A lucidez. Lucidez. E outra coisa, a experiência. É aquilo que eu estou querendo escrever agora, um verbete que é o conhecimento prévio. Agora, você vai falar assim, mas você já está falando de conhecimento prévio? Porque tem a retrocognição. Cognição é conhecimento, retro é passado. Então, é o conhecimento prévio. Mas não é isso. Eu quero falar do conhecimento prévio. Por exemplo, conhecimento prévio. Eu chego aqui, pego um jornal, e aí está falando assim, o Bill Gates
acaba de apresentar alguma coisa dentro da fundação de assistência dele. Não precisa explicar muito, você às vezes nem vai ler aquilo, você já sabe tudo que diz respeito ao Bill Gates, com a fundação dele, você já leu muito sobre aquilo. Esse é um conhecimento prévio. Agora veja, isso é uma das elaborações de pensamento mais sofisticadas que tem. Você mexe com um monte de condições do cérebro para chegar nisso, dentro da neurociência. Então eu quero expor justamente esse processo de conhecimento prévio. Uma consciência mais evoluída do que a outra pelo volume e a qualificação e a quantidade, é lógico, o volume, a qualidade do volume do conhecimento prévio dela. É a bagagem dela, né? É a bagagem dela, está entendendo? Agora, esse conhecimento prévio, se você tem mais noção, a gente precisa chamar a atenção para isso. Para a pessoa ver o tanto de conhecimento que ela tem. Então, por exemplo, a gente fala nos anarfas, né? O analfabeto, o apedeuta, aquele que não sabe muita coisa. Mas veja, não existe analfabeto a rigor. Sempre ele sabe alguma coisa muito séria. Sempre ele tem um conhecimento prévio muito sério. Para ele chegar aqui no século XXI, no terceiro milênio, aqui conosco, e ter um corpo mais ou menos igual a esse nosso, é muito conhecimento prévio que levou essa pessoa a ficar isso. Porque ele não é mais lesma, entendeu o que quer dizer? Ele não é mais cachorro, ele não é mais gato, ele está com um cérebro sofisticado, e está sabendo mexer com esse cérebro. Porque cérebro todo mundo tem, agora saber usar é que é a dificuldade. Entendeu a diferença aí? Então, o conhecimento prévio ele é importantíssimo para nós examinarmos tudo isso aí que você está falando. É um processo de autocognição, né? Não, tudo é autocognição. Auto é da pessoa, cognição é conhecimento próprio. Mas agora, o processo é o conhecimento prévio. É aquele que você não faz muito esforço para saber, porque você já sabe. Então, você já pega o carro lá na frente. Você salta na cognição. Entendeu o que quer dizer? Isso é impressionante. Agora, isso é estudo da neurociência. A base mesmo é a neurociência. Tá certo? Mas por que entra a neurociência aí, né? Porque não tem a questão das retrovidas? Isso não estaria no cérebro da pessoa. Não, mas a neurociência que está começando a ver o valor do conhecimento prévio agora. Eles estão chamando a atenção, os livros estão tudo falando nisso. Entendeu? Agora, um dia, eles vão chegar na retrocognição de vidas anteriores. Que é aquilo que o Freud não chegou, que a turma toda da neurociência também não chegou, os psiquiatras todos que estudaram. Seria o paracérebro ou a memória? Agora, a paracerebologia. O dia que chegar nisso, acabou. Agora, até lá eles vão ter que matar a ciência materiológica. E essa morte vai ser difícil, muita gente vai chorar. O enterro vai ser muito lacrimoso. Vai ser um problemão. Vai mudar o paradigma. Sim? Professor, eu queria aprofundar aqui na retilinearidade do pensamento. Daria para fazer uma relação com esse paradoxo aqui da unidade? A retilinearidade da autopensionização, ela serve para tudo que diz respeito à intelectualidade. Tudo que você colocar a retilinearidade da autopensionização vai clarear e, vamos dizer, aumentar a eficácia daquele seu pensamento intelectual, daquela sua ideia sofisticada de discernimento. A retilinearidade coloca aquilo rapidamente, em linha reta, sem dar muito contorno. Você está entendendo? Vai direto, e não indiretamente. Isso é seríssimo. Vamos pensar nisso. Mas então... Sr. Valdo, quero entender o seguinte, em relação ao trafar, ele é uma unidade dentro da manifestação da consciência, né? Eu às vezes não entendo por que um mini trafar, ele sabota toda a manifestação. Ele paralisa. Isso. É isso que eu estou querendo entender. Como que é isso? O processo do efeito que ele tem. Você, por exemplo, se quer ver o negócio do efeito, como é que é? Vamos olhar um efeito positivo. Uma carreta chegou com um monte de toneladas e foi passar debaixo do viaduto lá em São Paulo. Na hora que passou, engastalhou, porque o cara calculou mal a metragem da altura do viaduto e aquilo engastalhou. Não tinha jeito de sair, nem para trás, nem para frente. Aí vem os técnicos tudo para ver o que ia fazer. Quebra a carga, quebra o viaduto, nós temos que desimpedir o trânsito.
Aí o menino chegou lá e falou assim, vocês são burros, hein, ô? É só esvaziar os pneus. Você entendeu, não? Se explicar mais? Entendi. Agora, é um garoto que fez isso. Isso é baseado em fato real. Isso aconteceu. Não foi bem em São Paulo, mas aconteceu. Entendeu? Quer dizer, vale a pena a gente ver os efeitos também. Então, veja, pequenino, mas resolve. Pílula de vida do Dr. Ross. Tá. Não é fácil. Tá. Eu estou tomando uns remédios que as pirulinhas são desse tamanho, mas são terríveis. São miligramas. Você sabe, a maioria das dragas que vocês tomam é 10 miligramas, 25 miligramas, 50 miligramas, 100 miligramas. Agora, tem uns que derrubam qualquer um. Você toma uma coisa, você come um frango inteiro e toma só aquilo. O frango não faz o efeito daquilo. Aquele negócio te derruba. Então, veja, como é que fica? Nós temos que dar valor para isso. Esse é que é o paradoxo da unidade. Agora, quando a gente fala em unidade, você tem que falar quase sempre em volume. Não tem saída. Por isso que eu comparei aqui uma opção de coisa. Volume, a quantidade, a expressão, sabe? A cosvisão da situação. Isso entra no processo da unidade. Por exemplo, a maior unidade viva que existe no mundo, você sabe que é um fungo, né? Ele tem quilômetros de tamanho, de distância, de comprimento. É um fungo. Como é que é possível isso? Eles descobriram o negócio. Agora, o fungo, se trazer, ele é maior que o CAEC. Todo esse período aí. Você colocando um fungo aqui dentro, ele ocupa o CAEC inteiro. Tudo que tem. Como é que é isso? Isso aqui é unidade. Por isso que eu estou falando negócio de volume, às vezes é uma coisa muito séria. Tem que levar isso em consideração. Devido o quê? Devido nós estarmos numa dimensão física, crítica, palpável, concreta, material, eletrônica, o elétron, o elétron. Entende? Obrigada. Tá certo? Agora, gente, nós temos aqui outras perguntas. Olha, eu queria aí que levantasse aqui o nosso Djalma Pastorello, parece que ele está aqui, está? Vamos dar umas palmadas para ele, que ele aí... Agora, ó, tem um amigo nosso também aqui, que é o Reni Pereira, que é candidato também aqui, ó, a prefeito. Como é que pode ser? Esses dois aí estão empenhados nessa próxima eleição. Não é igual ao nosso amigo Sérgio, que vem aqui falar e que cumprimenta todo mundo como se estivesse fazendo a campanha política. Né? Esses são reais, tá? Vocês ficam sabendo. É gente boa de Foz. Agora, gente, aqui sobre o processo das perguntas. Na exemplologia, penúltimo parágrafo da segunda página, quais trafores a consciência deve desenvolver para ultrapassar o paradoxo da unidade instintiva, praticando o paradoxo da unidade autoconsciente? Olha, o caso todo, aqui nós temos que examinar o que falamos sobre a exemplologia. Paradoxo da unidade instintivo. Então, é o instintivo. Quem ainda gera conflitos interconscienciais com o próprio autoconhecimento. Paradoxo da unidade, do ponto de vista autoconsciente. Quem emprega o autoconhecimento de modo passivo, compreensivo e interassistencial com mega fraternidade. Então, veja, uma situação muito séria do paradoxo nesse caso é o processo da lucidez. Por isso, é muito importante nós estudarmos o paradoxo da unidade para ampliar a nossa lucidez. É isso que eu quero chamar a atenção. Para desenvolver, é estudar o problema da unidade e o processo do paradoxo, a paradoxologia com o processo unitário. Com isso, nós vamos ultrapassar a condição instintiva para chegar na autoconsciência disso. O que eu quero é chamar a atenção para isso. O meu amigo aí, é só pensar nisso. Agora, a ideia de uma mini peça consciencial poder contribuir e fazer a diferença em todo o maxi-mecanismo aproxima-se desse conceito do paradoxo de unidade? Olha, está perfeito. Você estudou tudo, está certinho, é isso mesmo. Quer dizer, a mini peça dentro do maxi-mecanismo é justamente o paradoxo da unidade. Porque uma mini peça dentro de um maxi-mecanismo, vocês já pensaram uma porca desse tamanhozinho, dentro de um mecanismo do tamanho dessa sala,
E ela é um elemento importante ali dentro. Agora veja, olha só o coração. O coração é um músculo cardíaco, é uma máquina. Você sabe, se dá um problema numa vênula ou numa arteríola, cria um problema que pode matar a pessoa. Uma coisinha tão insignificante. Agora, se as pessoas hoje levarem pelos esses aparelhos modernos da cardiologia e ver, por exemplo, os shunts e as coisas todas que tem, a hora que coloca um contraste, que a pessoa vê aquilo, a pessoa fica sem dormir à noite. Por isso que tem médicos cardiologistas que estão sofrendo com os aparelhos deles. Que eles olham o coração dos outros e fazem, bola, meu coração está nisso nesse instante. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Aí vem, tum-tum, 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 tum-tum. O cara fica doido. Por isso que muitos estão tomando uma opção de remédio. Você sabe que tem um monte de médico aí doente. Os aparelhos estão levando um monte da medicina a ficar piradinhos. É um problema sério isso aí. E a cardiologia está no meio disso. Agora, ó, eu mesmo falei com meus colegas lá em Belo Horizonte, que eu estava olhando uns mais avançados, falei assim, não mostra essas coisas para paciente não, porque senão o cara vai ficar impressionado com aquilo, ele vai morrer da cura. Entende? Então você vê, tudo é um processo minúsculo. No caso, praticamente quase que microscópico. Agora, hoje já é possível ver isso na televisão, o negócio funcionando no seu coração lá e você vê por dentro, que é autoscopia, no caso, a heteroscopia. Você se vê por dentro, você ficou transparente. As máquinas estão deixando todo mundo transparente. Então não adianta dizer que o cara não tem coração. Ele vai ver o coração, as artérias, as veias, o sangue que entra, o sangue que sai. Isso é terrível. Agora, já teve colega meu lá, cardiologista, que falou que realmente tem casos desses que não pode mostrar para o paciente, não. Eles ficam impressionados. Aquilo piora em vez de ajudar. E eu até expliquei, por exemplo, já desde a década de 60, quando a gente fazia certos casos, que já a turma lá era muito doente no interior, dentro da minha clínica gratuita, aquele negócio todo, então tinha muito caso de tuberculose. A gente evitava mostrar uma radiografia com aquele buraco no pulmão da pessoa, que era a caverna da tuberculose. Por quê? Ele fixava aquilo na cabeça, aquilo fixava o processo, ficava muito mais difícil de combater a caverna dele, devido às energias e o olo pensante dele. A mesma coisa eu falei agora com os médicos lá em Belo Horizonte. Olha, evita isso. Senão a pessoa fica muito impressionada com o negócio, em vez de ajudar, vai piorar tudo. Tudo isso o que é? É o processo minúsculo da unidade da situação. Nós temos que pensar nisso. Tá certo? Mas então, voltando ao paradoxo. Voltando. Eu estava falando aqui com o Igor, né, sobre essa condição do extrapolacionismo, e até relacionando isso com os traços fortes, né? E a gente estava pensando, quer dizer, uma ideia que eu também já tinha sobre, por exemplo, é um indicador de trafores que a gente, por exemplo, se você chega num ponto, mesmo através de um extrapolacionismo, significa que você tem aquela propensão, não é isso? Então, é um indicador de trafores que você pode... Da sua vocação. No isso. caso parapsíquico, a sua vocação parapsíquica. Isso. Ele é positivíssimo. Isso. Perfeito. Agora, o problema todo, Valesca, é a pessoa ter a autoconsciência disso. A maioria dos casos que nós trazemos aqui, um dos problemas mais sérios que tem é a pessoa que não tem autoconsciência daquilo que a gente está falando. Ela precisa ter autoconsciência daquele tema, daquele assunto, daquilo que está sendo pesquisado. Porque nesse caso aí, é o máximo. Foi uma sincronicidade, porque eu tinha uma certa autoconsciência dessas coisas, mas trouxe com uma força agora que me deu uma autoconsciência maior. Agora, a turma lá está entendendo o que é extrapolacionismo, tá? Seria bom vocês baterem nessa tecla e explicar bem para expor. Vem cá, eu já não trouxe alguma coisa sobre isso em alguns verbetes? Pois é. Vamos pegar isso aí sério. Agora, debate o processo. Aquilo que não entender depois, traz para uma tertúlia que a gente vai procurar esclarecer mais. Agora, o problema que nós estamos estudando com o extrapolacionismo é uma coisa mais avançada, que é o extrapolacionismo parapsíquico. Esse que é o mais sério. Pois é. Foi. E é esse que eu entrei na onda dela, a hora que eu falei aqui o negócio. Pois é. Tudo é extrapolacionismo.
Agora, eu sou veterano nisso, você é caloura. Welcome to the club. Quer dizer, você está chegando. Bem-vindo. Entendi. Bem-vinda. Eu queria fazer uma outra pergunta também sobre a questão da singularidade. Né? Dentro do trafor, né, quer dizer, singularidade no caso, traforista. Né? É uma busca de assim, na verdade, é querer entender o megatrafor, né? E eu sei que um dos caminhos é a questão da singularidade. Mas eu queria assim, um pouco mais de variáveis, né? Que caminhos que a gente toma. Eu sei que a gente vai vendo coisas que a gente tem, que se repetem e que outras pessoas não têm tanto. Mas tem assim Olha, as variáveis que você pode colocar nisso auto-organização, prioridade e não esquecer nunca, não julgar para escanteio o autodiscernimento. Agora aí vai entrar o critério da pessoa, está entendendo? O problema da focagem ou a focalização. Por exemplo, tem que estar no mega foco sem sair. Porque senão não adianta. Ela vai para o acostamento, ela fica no acostamento. Até o Loche ontem à noite falou em acostamento lá. Entende? Isso é muito sério. A pessoa não pode se situar no acostamento e ficar lá. Isso não resolve. Ela saiu da pista principal. Então, aquele encaminhamento sério, prioritário, que é a base de tudo, ela se perdeu. Então, a focagem, o megafoco, não pode ser descartado. Esse megafoco no caso, nos trabalhos que a consciência vai realizando. É o conteúdo do fenômeno. Você esqueceu dessa, que eu falei aqui antes, aí, sobre o conteúdo do fenômeno. Tem que ficar atento o tempo todo e fixado no conteúdo do fenômeno, que é a base. Porque a mensagem foi dada através disso. É o conteúdo que é a mensagem. O resto é moldura, é excrescência. É apenas apresentação. Então, veja, não adianta dourar a pílula. O negócio é saber qual é o conteúdo da pílula que vai fazer o efeito. Mesmo em pré-cognições que tem a informação do que vai acontecer, tem coisa por detrás ali, o porquê daquilo. E outra coisa, no extrapolismo sempre vai acontecer alguma coisa diferente. No extrapolacionismo total. É outra coisa diferente, por isso que ele extrapola. Ele nunca vai ser rebarbativo. Ele não é de mesmex. Ele não é repetitivo. Entendeu o que quer dizer? Ele está sempre mostrando um ponto a mais. Ponto a mais. É aquele caso da espiral. Subiu, mas sempre, nem que seja 1 milímetro acima. Está entendendo? Está subindo. É ascendente. Há um crescimento. Então, por exemplo, é a bola de neve, que aumentou mais um pouquinho. 1 milímetro na circunvoltura da história. Só que ela sobe, né? Não desce. Você entendeu? Bola de neve. É o caminho. Agora, anota tudo isso e depois faça os contrastes, faça o confronto. Isso pode te ajudar. Tá certo? Obrigada. Ela está me falando que aqui eu estava falando sobre 100 pessoas, aqui tem 140 pessoas que assinaram o livro, fora aquelas que não assinaram. Eu quero lembrar para vocês que eu nunca assino o livro, tá certo? Então eu já sou um, então 141. Às vezes o povo me esquece, né? Eu também sou gente, querido. Mas olha, o que é que falta para a gente esclarecer aqui no caso? Eu vou aproveitar esse período para dizer o seguinte: nós já decidimos, excepcionalmente, que é aí um processo paradoxal para nós, dentro do nosso roteiro, que não vai haver eleição na sexta-feira que vem e nem no sábado. Normalmente só não temos eleição no sábado. Agora, as texturas vão continuar tudo certo. Mas agora, então, no sábado não vai ter eleição, na sexta, porque no sábado nós vamos aparecer aí para ajudar a Semana da Saúde. Nós vamos falar sobre o banco genético. Isso é no sábado. E no domingo, nós vamos trazer também um assunto para a Semana da Saúde, que é a dieta frutariana. De modo que isso eu já quero deixar bem claro aqui, para não haver dúvida
sobre os assuntos que nós estamos fazendo, tá certo? São os dois temas aí, que isso aí é uma coisa diferente, a gente tem que estar expondo, explicitando a situação. Pode falar, Will. Na página 81, na antagonismologia, tá? Segunda linha. O antagonismo, poder temporal finito, poder consciencial indefinido. Esse indefinido aí que... É o segundo que fala lá. Antes de começar, já teve gente para vir me falar. Agora, veja, o que é que eu falei sobre o caso do erro lógico? Mais uma vez, ó, vocês dois estão nessa. Eu te pergunto só uma coisa. Uma questão indefinida, ela é finita ou ela é infinita? Escuta essa, Rosa, me atenda aí nessa também. Não, eu te pergunto. Outra pergunta que eu posso fazer sobre o mesmo assunto, mas no outro ângulo. Você não acha que indefinido e infinito é a mesma coisa? Uma coisa infinita, ela está definida? Não. Então acabou. O que você está perguntando? Foi o que eu falei para ela. Ela falou, não, eu estou entendendo, Entendendo? Agora veja, a palavra infinito é muito difícil você estar usando. Uhum. Finito é uma coisa boa, mas o infinito é igual a impossível, nunca. São palavras difíceis, a gente evita. Agora, indefinido é o máximo. Você pode falar, ninguém pode reclamar nada. Na matemática não é. Eu estava olhando no dicionário. Sei, mas o que é que eu tenho que ver com matemática? Nós estamos falando da unidade de modo geral, não é só a unidade aritmética ou matemática. Aqui, banana para matemática. Tá certo? Eu até estava pensando, o senhor cita muito exemplo que a consciência, ela pode, em tese, pode ocorrer quase tudo com a consciência. Pode. Eu fiquei imaginando se isso tem relação com esse antagonismo. Tem, mas é lógico que tem. Na situação, se você for pensar, tem. Agora, veja, o poder temporal finito. Porque ele é finito. O seu corpo desaparece, cadê o seu poder temporal? Ele some. No mínimo, ou você te dá uma doença, ou você morre, ou você vai embora, você muda de dimensão, acabou, ele é finito. Agora, o poder consciencial indefinido. Você sabe, por exemplo, qual é o poder consciencial de uma consciência livre? Eu não sei. Alguém aí sabe? Ô, Roberto, você está com um cara que sabe. Fala aí pra gente. Entendeu? Você entendeu a diferença? Entendi. Agora, do ponto de vista, ô Rosa, do ponto de vista que está aqui, você vê algum erro nisso? Alguma contradição nisso? De modo algum. Não tem jeito. Tá. É tudo baseado nos fatos. Outra coisa, eu falei fatos. Eu não falei para fatos. Se eu for falar de para fatos, o negócio piora. Entende? Aumenta mais. E no caso, uma existência, uma vida intrafísica. Sim. A evolução, porque existe uma escala evolutiva. Sim. A consciência, ela conseguiria acelerar de forma extremamente rápida essa evolução? Eu não ponho a mão no fogo, não ponho a mão na cumbuca para consciência nenhuma. Tudo é possível. Devido ao processo da vontade. A vontade é o maior poder que a consciência tem. Ela é capaz de fazer tudo. Agora, por outro lado, eu tenho aquela minha observação. Esse negócio de mutação é uma das coisas mais difíceis que tem com a consciência. E eu vejo devido ao processo de temperamento. Tem gente aí, ó, que eu conheço há várias vidas. O temperamento mudou muito pouco. Está tudo mais ou menos do mesmo jeitão. A coisa está ali. É difícil. Então, veja, as mutações são difíceis, né? Então, você falar que uma pessoa fez a mutação, eu não admito isso. Só vendo, palpando, examinando, vivendo junto, para a gente saber se é. Tudo é devagar e sempre. Como eu digo, paulatinamente. Quer dizer, a pessoa tem que receber uma porção de paulada gradativamente até ela melhorar. Não tem outro jeito. Entende? Naquela hora a Valesca estava colocando a questão do extrapolacionismo, né? Como que funciona isso? A pessoa ela precisa ter vários extrapolacionismos até que aquilo vira mas contínuo. Antes de ter isso, ela precisa ter uma coisa, o mérito. Sim. Esse mérito é conquistado por quê? Pelo esforço pessoal. Algum esforço ela mostrou que conquistou a boa vontade de amparador que está ajudando a ela a ter um extrapolacionismo parapsíquico.
Agora, veja, sem esforço pessoal, não há evolução. Então, a base de tudo é o alto desempenho, a auto performance. O que a pessoa está fazendo? É o esforço pessoal dela. Tem lógica? Então tá. Eu tinha um outro aqui que eu... Sim, só que daí eu estava olhando, estava entendendo. Vamos ler. Questão da exemplologia. Sim. O senhor coloca ali o primeiro deles, que é o instintivo. E o outro, o autoconsciente. Isso. O senhor aí, na verdade, o senhor está pegando a questão do autoconhecimento. Como que a consciência lida com o autoconhecimento? É isso. O processo todo aí é esse, é o paradoxo da unidade. Quem ainda gera conflitos interconscienciais com o próprio autoconhecimento. E o outro, quem emprega o autoconhecimento de modo pacífico, compreensivo, interassistencial, com mega fraternidade. Tá. Agora, veja, o mega conhecimento, ou a cognição, é a base de tudo. Você tem discernimento, é porque você tem conhecimento. Se o seu conhecimento é bom, é porque o seu discernimento também é fora de série. Senão não adianta nada. Uma pessoa pode ter muito conhecimento de coisas perdulárias, secundárias, que não interessa. Tá certo? E às vezes até negativa, às vezes até ilícita ou marginal. Isso não resolve. O negócio é ter o conhecimento justo, equilibrado, sadio, produtivo, evolutivo. Não, beleza. Tá certo? Então, Mônica. Professor, aqui no Sinonimologia, você colocou no número 9, componente unitário autossuficiente, singularidade simples. O que é uma singularidade simples? A singularidade simples, por exemplo, é uma coisa que ela é singular, mas não é uma coisa excepcional. Então é uma coisa unitária, pequena, mas que é singular. Dentro daquele contexto que está sendo examinado, ela é única, ela é singular, ela é ímpar. Então, por exemplo, a singularidade é a condição de ímpar. Esse ímpar pode ser pequenininho, pode ser uma coisa grande. Por exemplo, você tem aí uma fazenda que você tem uma cordilheira que tem 5 montanhas. Eu viro para você e falo assim, eu só tenho uma chácara, mas na minha só tem um morrinho. Então, veja, eu tenho uma unidade de montanha, você tem 5. Você está começando a ver o volume da situação? No entanto, é a mesma coisa. A minha singularidade essa aí é fácil. Eu posso fazer uma esplanada e acabar com o morro. E posso plantar feijão, soja lá. Agora, você não, você tem uma cordilheira, você tem 5, você vai ter que fazer muito esforço. Por quê? A sua singularidade é composta, ela é complexa, difícil, maior. Estou dando um exemplo assim bem palpável, concreto, né? Agora, aí vem aquele negócio do parto da montanha. Está entendendo? O meu morro é o parto da montanha, de lá vai sair um pintinho. Pipiu, 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 e fica só nisso. No entanto, era uma montanha. Agora, você lembra do Rio de Janeiro, a esplanada do Castelo? Tinha o Morro do Castelo. Você chegou a conhecer o Morro do Castelo? É da minha época, eu conheci. Entendeu? Eu vi alguma coisa do Morro do Castelo. Depois fizeram a esplanada. Aquilo demorou. A fase final da esplanada eu ainda vi mexer. Depois criaram uma loja para vender roupa, que era esplanada. A esplanada, tudo mais barato, não sei o quê. E tinha uns ternos que já vinham prontos, que eles imitavam dos americanos, lembra disso? A esplanada. Aqui, você colocou que o tema ele é neutro, né? Sim. Na sinonimologia, você considerou a maioria assim como se fosse positivo. É o que eu sempre faço. Tá. Eu quero chamar a atenção para o aspecto positivo para ajudar os outros, é um processo didático, né? Tá, então eu queria levar aqui na Olha aqui, o negativo, a gente quase sempre, você não precisa mostrar muita coisa não, todo mundo sabe. Tá. Se sabe, às vezes não fala, mas no fundo sabe. O que está errado? Tá, então, às vezes a pessoa não confessa o que ela está pensando. Okay. Na frase enfática, você considera... então, a consciência intermissivista, homem e mulher, que é colar, modo de encarar essa própria singularidade, por que você coloca assim, sem o elitismo, sem o autotriunfalismo? Porque toda vez que uma pessoa começa a mostrar que ela tem algum talento maior,
ela procura fazer algum elitismo para se salientar mais ainda. E ela descasca os outros. Nós temos um exemplo de um cara que está até fazendo show agora atualmente lá, aqui em São Paulo, né? Hein? O cara da Bossa Nova, como é que é o nome dele? Tá. Já viu como é que ele implica com todo... Ele é um psicótico. Entendi, tá. Todo mundo sabe disso. Eu falo porque todo mundo já falou, desde os Estados Unidos até aqui. Tá, porque a ideia que eu tinha, assim... Ele é uma personalidade pública que pode ser analisada publicamente, né? Tá. Porque se ela começa a fazer, a consciência começa a fazer elitismo, ela acaba saindo dessa condição do elitismo. Agora, entre os artistas isso é muito comum. Você está entendendo? Que é aquela personalidade, qualquer coisa dá uma histeria danada, bate tudo, quebra o camarim, etc. Tal. Quanta mulher não é assim? E tem aquelas também da empresa. Atualmente tem até um filme aí que está mostrando um caso desse. Como é que chama? Prada. Ela mostra bem essa condição também, e que é o processo também do elitismo. Agora, você quer elitismo pior é o da política, que é o elitismo, por exemplo, do Putin, lá da Rússia. O cara é um cérebro, né? Tudo dele é na base do trabuco. É ou não é? Ele está dirigindo a Rússia. Olha as coisas que eles fazem. Manda matar os outros com as coisas muito esquisitas. Todo mundo sabe disso, está saindo aí internacional. Umas intoxicações esquisitérrimas. Né? Eles já evoluíram mais, os russos já evoluíram mais do que os Borgias. Eles estão sabendo matar os outros melhor do que a turma dos Borgias. Já houve uma evolução enorme na matança. Tá bem. Só mais uma dúvida. Você Sim. falou de conhecimento prévio. Aí eu pensei, conhecimento prévio não tem relação com ideia inata? Não tem com a Também vivência? tem, mas não é só isso. Não é só isso. Não, eu sei que não é só Por isso. exemplo, a ideia inata, ela vem com você, muito bem. Mas chega aqui, por exemplo, na vida anterior não tinha nada de computação, na sua vida anterior. Não tinha nada de computação. Você chegou agora, aprendeu a opção de coisa. Então, a hora que eles vão falar sobre um determinado arquivo, ou um programa novo que apareceu, ou um software, você já sabe o que é. Não precisa de estar aí lendo, nem nada. Não, eu já sei que isso aí vai dar assim, 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 assim. Entende? Então, veja, isso é um conhecimento que você adquiriu recentemente. Mas ele é prévio já para você. E com isso, você corta caminho, você anda mais depressa, você entende tudo lá na frente. E outra coisa, esse eu quero falar no conhecimento prévio, porque é o caminho que todo mundo vai caminhar para chegar no tactopsiquismo. Tactopsiquismo é aumento do conhecimento prévio. Você vê a lógica disso? Sim. É ou não é? Sim. Isso eu ainda não escrevi. Eu nunca falei sobre conhecimento prévio. Eu já falei muito sobre retrocognição, que até um certo ponto é sinônimo. Mas não é bem assim, né? É uma nuance, é um viés da realidade. Tá bem. Tá certo? Okay, obrigada. Mas então, Natália, vamos em frente. Professor, para Olha, eu queria te falar uma coisa. O Locha te agradeceu o trabalho seu? Sim. Se não fosse o seu trabalho, não teria o êxito do trabalho dele ontem lá. Muita coisa devido lá à apresentação da Conscienciologia que você faz. Você que tem trabalhado mais lá. Então eu falei com ela, preciso agradecer a Natália, porque ela que é o pé de boi dessa história. Eu não falei pé de vaca, não. Falei pé de boi. Tá certo? Tinha várias também... Vocês estão entendendo, né? Que foi lá, a meu ver, o que ajudou mais não foi só a promoção que eles fizeram disso, não. É o problema de estar mostrando a Conscienciologia dia e noite, há quantos meses? Desde que o shopping abriu. Mas então... Não, que também tinha vários voluntários da Expo também ajudando em todo o evento. Né? Bem, então tá bom. Bacana. A exposição lá é fora de série. Mas e daí, Natália? Eu queria saber mais na parafatologia, na segunda linha de embaixo para cima, a interassistencialidade anônima serenológica. É do serenão, por exemplo. Mas interassistencialidade? Como é que é isso? É interassistencialidade, sim. Porque ninguém está sabendo o que é que está se passando. Mas está havendo uma assistência. Não, porque toda vez que você faz assistência para alguém, você está fazendo para você. Quem dá é quem recebe. Está entendendo?
Quem dá é o primeiro a receber. Mas para mim fica difícil imaginar o jeito do serenão ou seja, como que fica essa Não, mas o serenão está virando consciência livre. Ele está sempre recebendo. Uma outra coisa, uma gota de água potável no oceano ajuda o oceano. Tá certo? Pensa nisso, que é o processo da unidade. A gota d'água é a unidade do oceano. E mais uma. Na fatologia, sim. A primeira, a sutileza dos fatos mais transcendentes. Sim. Como que a gente pega essas... Por exemplo, uma aparição. Como? Uma aparição de uma consciência a você. Ela fica praticamente materializada na sua frente. Pode ter uma opção de gente aí que não está vendo nada, e você viu. Então, há uma transcendência nesse fenômeno muito grande que diz respeito a você. Mas aí não perderia e a às sutileza? vezes uma consciência consegue sintonizar só um paracérebro. Pode ter 1000 aqui, ó, só um que vai ver. Está fixado nele. Entende como é que é? Então, a transcendência são essas sutilezas. Estou mostrando uma sutileza, um viés da história. Entendeu? Uma vertente da manifestação fenomênica. Agora, por isso que é transcendente. Transcende a vida comum, essa nossa dimensão, as condições do trivial de todo dia. É diferente. Transcendente. Entendeu? Mas para pegar as sutilezas, a sutileza é você estudar isso e passar um pente fino. Entende? Pentear com pente fino. Usar o micrótomo, microscópio, a laser. Entende? É o jeito. Obrigada. Esse é o caminho. Professor, Roberto. Na questão da cosmovisão, esse dia eu estava lendo um texto, o senhor falou lá do ponteiro consciencial, é paradoxal, fulcro único, em N setores de atuação. Sim. Então, você sempre tem um foco, mas no processo tem que colocar esse ponteiro em tudo. Como que a pessoa não se perde nisso? A gente sabe que isso é um problema para não evitar... Se perde devido à contrastabilidade que eu estava falando também, sobre a ciência. É o confronto. Uma coisa, Roberto. Você viu uma pessoa que está com a cosvisão. O que é a cosvisão? É um conjunto de monovisões. Isso. A hora que ele soma isso tudo, dá uma cosvisão. Então, veja, é um processo singular que se torna plural. É aí que você vai começar a interpretar a situação. Pensa nisso. Da singularidade para a pluralidade. Então, vai da unidade para o conjunto, para o todo. Da parte para o todo. Agora, é isso aí que vem. Os paradoxos, eles acabam aparecendo. Não tem jeito de fugir. Paradoxo sempre vai acontecer. Agora, o que é duro nisso tudo é que há pessoas que não querem admitir muito que o menor seja o maior. Isso é que cria o problema. Agora, veja, na questão da liderança, todo cara muito baixinho, eles falam que é o baixinho invocado, principalmente se ele é um líder. É o caso de Napoleão. Entende? É aquilo que o sargento lá no tiro de guerra. Ô, você aí que está sentado, levanta! É um baixinho, quer dizer, porque ele é anão, ele é mais baixo que a média. Então, você veja, isso já cria um problemão para a pessoa com a situação, tudo que tem aquela condição, entendeu como é que é? De modo que estude por aí. Agora, ó, nunca esqueça de estudar a cosvisão, que você vem estudando há muito tempo, não deixa de lado a monovisão. Ou, se você quiser, a microvisão, a menor, que ela é a unidade da outra. Exato. Pensa por aí. As coisas vão ficar mais claras. Mas então, você já estudou o outro aspecto, vamos ver agora qual paradoxo você arranjou. Na Paradoxologia, página 81. Eu estava pensando aqui o que seria um exemplo de paradoxo insólito. Eu pensei no caso do reurbanizador. Tá você pensou bem. Mas olha, o paradoxo insólito tem muita coisa, né? Se você for pensar, é muita coisa. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Como é que você e eu, que somos calvos, quer dizer, falando em português, careca.
A gente não tem proteção para a cabeça. No entanto, eu sou um cara burro, mas você é um cara inteligente. Como é que você consegue ser inteligente sendo careca? É um paradoxo. Não tem proteção à cabeça? Que negócio é esse? Você está entendendo? Eu, a hora que perdi a proteção dos cabelos, arranjei um câncer, espino celular aqui, ó. Tá vendo? Justamente do corono chakra. Quer dizer, é um desafio, um desaforo, né? Então pensa, como é que fica? Olha o paradoxo. Tem que tomar uma providência, né? Tem que tomar uma providência, você não acha? Eu uso chapéu, né? Tá certo? Tá legal. Tá vendo? Meu chapéu substitui meus cabelos. Eu tinha muito cabelo. Ainda teve uma época que eu passava tudo para trás, não precisava nem de pastilha, tinha até tupete. Você sabe, a gente está acabando o tupete, então você vai reduzindo assim, ó. Fica mais modesto. Que a crista desaparece. Mas olha, fala. Boa tarde, professor. O senhor poderia estabelecer uma correlação entre o Matra Pensene e as singularidades pessoais? Sim. O caso todo é o seguinte. Para uma pessoa alcançar um Mater Pensene que seja singular, é das coisas mais difíceis que tem. Por exemplo, um Mater Pensene, que seria o máximo para você ser singular, seria o da serenidade. Já pensou a Fafá serena? Eu acho que é uma coisa que vai demorar um bocado. Uma mudança de temperamento. Ou o Valdo totalmente sereno, também é uma coisa difícil. Ou a Rosa totalmente serena. Agora, ó, eu não falei da Laura. Tá certo? Então você veja, a serenologia do serenão é uma singularidade estupenda, insólita, paradoxal. É ou não é? Seria uma mudança séria de temperamento, né? Pois é. Aí é por isso que eu falo que é o último que a gente conquista. Deve ter alguma Agora a gente vai serenão. acertando tudo por fora. Até que aquilo vem. Vai chegar um tempo que assim, agora é só o temperamento. Vamos trabalhar com ele. Aí também a pessoa já está dominando a energia, já está fazendo muita assistência, já tem um discernimento permanente sobre as coisas. Há um pré-conhecimento enriquecidíssimo, super rico. Isso tudo muda, né? Sim. Professor, mais uma pergunta. Sobre Sim. os cursos intermissivos. Como é feita essa pré-seleção dos grupos? Ela é baseada no Matra Pensene, nos trafores? Como é que é feita essa seleção de grupo? Nos objetivos o problema é o saldo. Saldo da ficha. O saldo da ficha é a última coisa, é a última rácio. É o NEC plus ultra. É o saldo da ficha. Correto. Aqui, ó, o que a pessoa vale é o saldo da ficha dela neste momento evolutivo. Dentro desses grupos que estão aprovados, digamos assim, para fazer o curso intermissivo, certo. Existe mesmo assim uma seletividade, uma separação de acordo com o quê? Com os Tem, objetivos? né? Não, mas os afins se atraem. Eles vêm pelo saldo da pessoa que mexe naquela linha de conhecimento, todo mundo vai ficar junto. Linha de conhecimento, tá. Porque todo mundo tem contato. Agora, você já pensou quanta gente do curso intermissivo que não queria conversar com os outros para mostrar, para atualizar as fofocas? Então, como é que foi com você? E o outro, não, como é que foi com você? Você está entendendo? Então, o problema de intercâmbio de impressões é uma loucura. Agora, por exemplo, aqueles que já estavam mais evoluídos, tudo ia na base da telepatia. Já o outro não, perdia as estribeiras, falava demais. Até assentar a poeira para a pessoa ver o que se passou. É a vida, né? Gente, nós temos aqui. Em paradoxologia, poderia aprofundar o paradoxo do líder? Sim. O problema todo, nós estávamos falando agora de paradoxo. Sei. Mas agora o processo todo é o seguinte. O problema do líder é a gente pensar. Como é que uma pessoa, ela pode pensar para 1000 outras? Ela pode decidir para 1000 outras. Isso é um paradoxo. Por quê? É apenas um cérebro que pensa para 1000 outros cérebros e determina, às vezes, o destino de um monte de gente. Então, o processo de liderança é uma das coisas mais difíceis na Terra.
A maior parte das grandes interprisões grupo-kármicas, elas existem e elas se manifestam mais, vamos dizer assim, mais frequentemente, devido à falsa liderança, ou uma liderança corrupta, ou uma liderança desviada, que é da desviologia, quer dizer, que a pessoa foi para outro, ela se perdeu dentro daquela diretriz básica, cosmoética, natural, equilibrada que tinha. Então, o processo do paradoxo da liderança, ele ainda não é muito estudado. Que vocês vão ver o seguinte, às vezes na Terra hoje, no século XXI, do jeito que nós estamos, com tanto avanço de comunicação, de televisão, de processo, por exemplo, da informática, da aeronáutica e tudo mais, o que a gente percebe? Ainda tem muita gente que é ditador. E tem muita gente fazendo uma força danada para ser ditador, para fazer revolução, para matar os outros, para poder dominar todo mundo. Então veja, olha o paradoxo da liderança. Que burrice que não é essa pessoa. Agora veja, a pessoa tem muita autoconfiança, tem muita confiança no seu pulso. Ela às vezes tem muita força presencial, uma pessoa dessa pode ter até carisma. Mas veja, como é que fica mais ignorante, por exemplo, que esse Chaves, da Venezuela. O cara é precipitado, só de olhar para ele você vê. De vez em quando eu falo, o jeito dele parece aquela cara de cachorro louco, que é a síndrome do cachorro louco. O Collor tinha isso, apiar o Collor. Esse Chaves está lá, a gente não sabe para onde vai isso. Então vocês vejam, isso tudo é o problema do paradoxo do líder. Então o líder ele tem que mostrar muita vitalidade, mas que não seja contra as outras pessoas que são os liderados. Ele tem que defender os liderados e não ir contra. É aí que pega o carro, né? A situação difícil. Agora, gente, hoje tem gente para fazer alguma transmissão de recado aí? Então, hoje nós temos 14 temas para vocês fazerem a eleição para terça-feira, tá certo? Só vamos ler os verbetes e depois temos os seguintes recados na seguinte ordem. A Márcia, da OIC, o Eduardo, a Carla, a Camille e o Flávio. O Adélio também? Tá. Repito, a OIC, a Márcia, o Eduardo, a Carla, a Camille e o Flávio. Vamos pedir para todos os que não quisessem ficar aqui escutando os recados, por favor, conversar fora, para o pessoal poder aqui falar com tranquilidade e escutar todos bem. Obrigada. Verbetes novos. Banco de Leite Humano. Nível desenvolvimental. Princípio coloquial. Técnica da cesta. Verbetes antigos. Antimodelo. Banco da Salvação. Banco de Esperma. Complemento da Descrenciologia. Desintermediação. Interesse transempresarial. Legislogia. Minimorexis. Presumibilidade. Refinamento formal.